Sky Talks. Vamos falar de simulação? Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sky Talks, um ambiente de bate-papos descontraídos com profissionais dos diferentes ramos da engenharia. Hoje nós temos mais uma vez essa nossa equipe aqui para gravar com vídeo nosso podcast, então mais um episódio nesse formato. E temos a honra de receber o nosso convidado, Maurício Guimarães. Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Espero corresponder a esses elogios que você fez para mim, né? Mas eu acho que eu tenho bastante coisa para contribuir. Então vamos começar essa contribuição aí, Thiago. Fala para o nosso público todo esse background que o Maurício tem, que, meu Deus, encheu a pauta aqui. Vamos lá. Bom, o Maurício Guimarães da Silva, ele é pesquisador no Instituto de Aeronáutica e Espaço, no DCTA. A gente se conhece de lá, por sinal. E ele atua como gerente em diversos projetos do setor aeroespacial. Dentre esses projetos podemos citar o Alvo Aéreo, o Módulo de Recuperação de Cargas Espaciais por Paraquedas, e ele fez parte da Comissão Técnica de Modernização do F-5, atuando no projeto Adarter, né? E além disso, o Maurício ele é professor no ITA, foi professor na Unesp, na USP, então ele tem uma carreira acadêmica bem extensa. Então, Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso Sky Talks, é realmente uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Amaral. Vamos lá, que eu tenho muita expectativa com esse bate-papo aqui, professor. Sim. Eu queria começar com um preâmbulo inicial aqui para explicar qual vai ser o rumo da nossa conversa aqui hoje, né? Então, todo projeto de engenharia ele passa por uma fase conceitual. E é exatamente nessa fase que são definidas diversas informações técnicas que são cruciais para a execução do projeto. E tornar essa ideia inicial em uma solução ou um produto é um grande desafio na engenharia. Por isso, utilizar as ferramentas adequadas e trabalhar de forma eficiente é crucial para que seu projeto conceitual seja o mais próximo possível do projeto final. E a gente evita a necessidade de um reprojeto e um enorme aumento dos custos desse projeto. E como é que a gente faz para iniciar esse projeto conceitual? Como é que a gente define essa metodologia ideal? Como é que a gente... quais são as ferramentas principais que a gente usa nesse momento que auxilia a gente nessa etapa do projeto? E é exatamente sobre esse tema que a gente trouxe aqui o Maurício, que é especialista nessa área, que vai nos explicar um pouco e conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, né? Mas antes disso, vamos começar pelo começo. E Maurício, a gente pergunta para todo mundo que bate aqui um papo com a gente, como que foi o início da sua relação com a engenharia? Conta um pouquinho do porquê você escolheu essa área, por que você fez a sua graduação, a pós-graduação, conta um pouquinho desse preâmbulo aqui pra gente. Isso é uma história meio... provavelmente vai ser bem diferente da que você já ouviu. Eu fui criado em Pirassununga, numa época que era, na realidade, ditadura ainda, né? Ok. Então nós fazíamos, eu acho que todos os jovens da nossa época passavam por escolas públicas. Então eu fiz desde o pré-primário, entrei com 5 anos, até o terceiro colegial, usando aquelas mesmas cadeiras lá da escola pública. Aí eu prestei a universidade. Prestando a universidade, eu entrei também numa universidade pública. E a universidade na área de engenharia. E a cadeira era a mesma? Cadeira era a mesma. Rapaz, eu não percebi que eu estava fazendo curso de engenharia. Quando chegou no terceiro, quarto ano de engenharia, que eu realmente a ficha caiu, né? Terceiro, quarto ano de engenharia, eu conheci 2 professores que alteraram assim, significativamente a forma de eu pensar do que eu fazia, né? Do que eu aprendia. E foi nesse momento que eu falei assim, meu Deus, estou fazendo engenharia. E eu vi que não era só comigo, os jovens da minha época. Eu lembro que tinha um colega chamado Xiri, olha, eu não lembro o nome dele, só apelido, tá? E o Xiri chegou no 5º ano, nós estávamos subindo assim para receber o diploma, né? O Xiri olhou para mim e falou assim, Maurício, eu não sei fazer nada, eu não sei nada, eu nem sei o que é engenharia, vou trabalhar onde, né? E já tinha feito estágio e tudo. Os estágios tinham um certo direcionamento. A Unesp era excelente na época, ninguém ficava desempregado. Então tinha aquela Fábrica Nacional de Vagões, em Cruzeiro, o pessoal saía de lá, ou ia para a FNV, ou ia para a BASF, ou ia para a Embraer. Hoje em dia eu não sei, mas na minha época 90% da área de mecânica, lá, o projeto mecânico dos dispositivos lá da Embraer, era feito por unespianos e da FEG. Engenharia mecânica era
classe A. E os Jedis, né, da parte aerodinâmica era do ITA, que projetavam a aeronave e tal, né? Então a coisa estava bem direcionada, entendeu? Então a gente não se preocupava. Eu me preocupei porque nós chegamos naquela época do Plano Collor. Não sei se pode falar em política aqui e tal, né? Fica à vontade. Mas Faz parte da história. faz parte da história. Em 89 o Collor arrebentou com as universidades, com as expectativas que nós tínhamos de ter um emprego garantido. Arrebentou, cara. Arrebentou assim drasticamente. Aí chegou nessa fase, qual que era a nossa solução? Mestrado, doutorado. Foi onde esses professores que eu conheci, eles me deram, Maurício, uma saída bacana para você, para o seu potencial, é fazer a área aeroespacial. Então você vê, não é uma coisa que você vê de um jovem de hoje, né? Em termos, parte dessa história eu me identifiquei com ela, porque eu tenho muitos colegas, eu sou da turma que se formou em 2013 e 2014 ali. Foi um momento que a engenharia já estava tendo uma baixa no mercado também, e vi muitos colegas, infelizmente, optando por seguir uma carreira acadêmica, não porque sentiam vocação para aquilo, porque almejavam, porque tem muita gente que deseja fazer pesquisa Desde pequeno. mas porque não encontraram estágio, formados encontraram apenas oportunidades de emprego que exigiam experiência do recém-formado. Passei por tudo isso. Eu tô me sentindo meio que talvez a gente ainda esteja nessa roda de ratos aqui. Então, nesse contexto, né, a dedicação à engenharia ficou meio que dividida. Porque você não tinha emprego. Você tinha que ter bolsas de mestrado, doutorado, e as bolsas, obviamente, sabe, até hoje, o aumento de uma bolsa de mestrado daquela época para hoje, ridículo, né? Não mudou quase nada. Sim. De doutorado, então, desenvolvimento tecnológico industrial, pior ainda, que era para ter uma ênfase maior, né? Aí qual que seria a segunda renda? Seria dar aula. Isso, de certa forma, foi relativamente bom, porque eu dei aula tanto para colegial, para ginásio, para faculdades que não eram estaduais, tal, Faculdade Nogueira da Gama. E aí os concursos começaram a chegar, porque não estava tendo contratação, aí eu fazia os concursos como professor substituto. Cara, a minha capacidade assim, de dar aula foi aumentando assim, exponencialmente, né? Eu lembro que eu dei aula num cursinho, que era o lugar que mais ganhava, né? Hoje em dia não sei mais, provavelmente um professor do ângulo, eu acho, né? Ganha muito mais que um engenheiro. Na minha época começou isso, mas violentamente. Para você ter uma ideia, uma aula para um professor comum, como que eu digo colegial, era R$6, hora aula. De um cursinho, naquela época, R$35. A diferença. Então, ou seja, o cursinho era a vertente que eu ia atacar, né? E a característica de você dar aula, você pega uma jogada boa, né? Você fica verborrágico. Sim, né? sim. Aí eu lembro que eu entrei no cursinho, eu e uma colega minha, e ela toda metida pra caramba tal, né? O professor do cursinho falou assim, Helena, onde você quer, que áreas da matemática, vocês estão aqui para dar aula de matemática, você quer dar aula de que matéria da matemática? Tinham várias frentes no cursinho, né? Aí ela escolheu qualquer uma, quis aparecer pro cara, né? Eu falei, não, eu geometria. Aí ele pegou, então venha conhecer as salas tal, né? Levou a gente para salas de aula, 120 alunos na sala de aula, né? Ele entrou, um foi comigo, o outro foi com ela, né? Ele chegou, nos apresentou para a sala, né? E daqui a pouco ele falou assim, Maurício, deixa eu pegar um giz lá que eu vou passar uma anotação para eles. Já viu a pegadinha, né? Me deixou sozinho na sala de aula, aquela situação inconveniente, que eu nem sabia que aula que eles estavam dando, né? Aí eu comecei a falar com o público, né? Se eu não tivesse esse background, já era, né, cara? Teria congelado. E a dona Helena, fora. Pegou, colocou ela numa área mais difícil da matemática. Geometria, além de ser muito bacana, muito gostoso, né? Pô, você chega, você desenha lá o seu triângulo retângulo, já tem Pitágoras lá para falar para o público. Vocês já aprenderam isso? A demonstração, sabe como faz isso? Por área pode sair e tal, né? Aí ele chegou... um pouquinho mais palpável. Isso, é palpável. O aluno, ele vê na hora, né? Aí o cara chegou, você está contratado. Eu disse, beleza, tal. Falei contido, mas eu estava gritando de alegria, que eu precisava do dinheiro, né? Mas foi mais ou menos assim, essa entrada no meio profissional, né? E você comentou que foi meio que devido à situação que você entrou no setor aeroespacial, né? Foi a ocasião
que fez você ter essa escolha. Isso. Mas foi também voltado porque naquele momento o setor aeroespacial no Brasil estava em alta, ou não foi esse um dos principais motivos? Como eu disse, eu não estava antenado como eu estava naquela época. Hoje eu estou bem mais antenado do que eu estava naquela época. Eu não lia nada, praticamente. Eu lia... Sabe o que é você fazer a matéria, ó, você se deu bem, já era, passou, né? Mas os projetos da FEG eram muito bacana, cara. Os projetos lá, para você ter uma ideia, o meu projeto de último ano foi um redutor de engrenagem, né? Mas não era um redutor comum. Era um redutor que seria utilizado num poço de perfuração. Então ali você tem todo aquele problema de vedação e tal, né? Cara, a gente gastou 6 meses para saber como vedar aquilo lá para as engrenagens poderem trabalhar, né? Eu fiz minha primeira experiência como espião industrial. O professor pagou tudo pra gente. Antes os projetos eram feitos em 2 pessoas. O calculeiro, que era eu, e o desenhista, que era o meu colega Messias, grande Messias. Espero que você assista. Ele vai lembrar disso. Junto do Geri, eu quero que o Geri assista também. Então, nós fomos para uma empresa, não vou citar o nome para não constranger ninguém, né? E antes o professor colocou o desenho assim na mesa, o conjuntão, né? Falou assim, Maurício, você vai tentar só aqui. Se ele abrir o desenho, é seu. Né? Dificilmente eles abrem desenho. Mas nós tivemos muita sorte, cara. E o Messias, para a parte consultiva, ia desviar o cara. Fazer perguntas e tal, né? Chegamos lá, o rapaz era amigo do professor e tal, né? Tinham todos positivos pra gente ver, né? Eu tinha condições de ver volume, tamanho e tal, né? Como que ia colocar a broca lá e tal. Aí quando ele abriu o desenho, cara, na hora, eu filmei. Se tivesse celular, então, seria mais bacana ainda, né? Aí eu consegui pegar a informação. Chegando lá, voltamos, terminamos o nosso projeto e tal, passados uns 5 anos, mais ou menos, eu fiquei sabendo que esse professor abriu uma empresa nessa área. Então você vê o nível dos trabalhos. Ele pegou os trabalhos de todos os alunos e fez o dispositivo completo. Caramba! Então, reparou, não tem nada de aeroespacial, né? A área aeroespacial foi com o professor João Andrade, que, se vocês me derem uma oportunidade, eu poderia falar dos que mais me influenciaram, né? E o professor João Andrade foi realmente uma onda de choque ali, sabe? Passou, você mudou. Pela própria formação dele. O professor João Andrade é haitiano, o Thiago conhece, né? Ele embora seja da área de infra, ele é um cara formado na área de combustão. Né? E referência na área. E é uma referência mundial na área. E é um cara que ele faz muita consultoria, isso que é o bacana. Então a experiência que ele traz na sala de aula é algo assim que você não encontra em livro nenhum. Né? Até eu falei, professor, o senhor tinha que escrever um livro, tal, né? Aí, até alguns anos atrás, o Dias, lembra do Dias? Sim, sim. Colega nosso, né? O Dias eu orientei ele no mestrado. E uma das referências que eu utilizei foi as aulas de combustão do professor João Andrade. Daí eu perguntei para ele, professor, você não escreveu um livro até hoje e tal, né? Rapaz, quando ele mostrou o livro que ele escreveu, eu dei risada, cara. Para você ver, ó, o Anderson aqui deve ter umas 300 páginas, o livro dele é pequenininho, deve ter umas 100 páginas. Só tabela de como você fazer. Se você pegou a aula dele e tem esse material aqui experimental, isso vale dinheiro. Você coloca esses dados ali, cara, você projeta um combustor. Né? Um trabalho que o professor João Andrade deu para o nosso curso, que era no 4º ano de engenharia, era queimar, que lá no fim da aula tinha um projeto, né? E o projeto era queimar lixo hospitalar. Ok. Então lixo hospitalar o que é? Basicamente água. Você vai queimar água. Que tudo é gás, é líquido contaminado e tal, né? Daí nós projetamos, conforme a receita de bolo que ele passou na sala de aula e tal, né? Pegando o material que não estava publicado ainda, ele passava as tabelas pra gente de coisas que ele já tinha feito. Aí nós pegamos e projetamos, né? Aí passou o tempo, tal, terminou a matéria e tal, né? Aí um dia eu fui na BASF, eu orientei um aluno já falecido, Paulo Afonso, espero que a filha dele também esteja assistindo, Paulo Afonso Pinto de Oliveira. Só fazendo um detalhe, não sei se pode falar isso. Agora começou, Mas qualquer coisa a gente tira na edição, mas agora vai. O Paulo olhava toda, como chama? Sabe aquela lista de alunos para fazer chamada e tal, né? E procurava quem tinha um pinto ali no meio. E geralmente era só ele, né? Ele ficava chateado com isso. E o Paulo tinha um trabalho que tinha que fazer na BASF.
era a parte de purgadores. O mestrado do Paulo foi, você tem todo o sistema de alimentação de vapor nas várias frentes ali da BASF, né? Então ele tinha que dimensionar qual a melhor posição dos purgadores para que o vapor que chegasse, sai da caldeira e chega no cliente, fosse o menos contaminado possível. Ou seja, tinha a menor quantidade de... O título fosse máximo, vamos dizer assim, né? Aí lá eu perguntei, pô, vocês têm um combustor aqui? Ele falou assim, nós temos um incinerador, né? Aí ele foi lá, apresentou pra gente, fizemos a visita e tal, né? Até uma dica que eu passo para vocês verem um incinerador bom, você bater o olho na chaminé, você já sabe que o que está fazendo tá funcionando. A fumacinha sai e ela já dissolve, né? Sai uma nuvem branca, que parece que é poluição, né? Mas não é. É vapor d'água porque a atmosfera já como chama, dissipa na hora, né? Rapaz, ele permitiu tirar foto, tudo, né? Os dados de entrada daquele combustor foi os que eu utilizei na matéria do professor João Andrade. Que bacana. Olha que feedback, cara. Então, ou seja, foi a primeira vez que eu vi, olha, aquela receitinha de bolo que, nível colegial que ele passava lá, vale muito dinheiro. Provavelmente o professor João Andrade projetou aquilo. Sim. Os dados de entrada, que você tem que injetar combustível oxidante para queimar aquilo lá. Mas quanto de combustível oxidante? Qual o comprimento da chaminé, né? O que tem que ter ali na saída da chaminé? Então são coisas que você não esquece, né? Esses são os desafios. Né? Esses são os desafios. E é um aspecto interessante aqui, porque muitas vezes você encontra no meio acadêmico profissionais que têm aquela vertente muito acadêmica, mas não tem essa experiência da consultoria. E é diferente. É diferente. É que nem você falou, tem aquele pulo do gato, aquela receita que é prática, que é experiência. O cara não tira isso do nada, do livro. O livro não te ensina O isso. livro não ensina tudo. E aproveitando esse gatilho que você trouxe aqui, professor, muitas universidades, uma vida dando aula. Imagino que você já tenha tido a oportunidade de trabalhar com vários profissionais interessantes aí nesse meio do caminho. Falamos de um até agora. Sim. Que nomes bacanas aí você pode compartilhar conosco? Rapaz, falando disso me deixa até triste, né? Porque eu vejo que eu tô ficando velho, vamos dizer assim, né? Essa é outra forma de dizer que o pessoal tá morrendo. Exatamente. Já peguei. Não é que tá morrendo, eles estão ficando fora de atividade, vamos dizer assim. Se aposentando e tal, né? Então, por exemplo, o professor João Andrade é um que eu gostava muito, né? Ele, por ser uma pessoa muito bondosa, para você ter uma ideia, eu já fui eu fiz mestrado com ele. Então eu fui na casa do professor João Andrade, eu chegava lá, ele estava tomando um café e tal, né? A esposa dele preparava um negócio para mim e eu tocava violão, né? Então ele falou assim, Maurício, quero ver você tocar violão. Ele adorava Tom Jobim. Até um filho dele, se não me engano, é músico ou nos Estados Unidos ou na Alemanha. Algumas assim, eles adoram essa parte da música, né? Olha a gentileza desse professor. Mas o outro professor, que foi por intermédio do professor João Andrade que eu conheci, eu fiz mestrado na área de propulsão no INPE de Cachoeira Paulista. Foi Coronel Gobo. Então, para você ver, ele é coronel naquela época, 1995. Hoje ele já é aposentado e tal, né? Ele já não. Ele me mostrou o rigor da pesquisa. Então, eu não vou falar a parte técnica aqui, mas uma coisa que eu devo ressaltar, principalmente por ser alunos que vão assistir, né? Lá eu trabalhei numa bancada. Então, a bancada é uma bancada horizontal, em que a gente queria testar uma câmara de combustão cujo propelente, que na realidade não é propelente, cujo combustível era polietileno de alta densidade. Polietileno, plástico, polímero. Polietileno é aquele que você tem na antena. Sabe aquele plastiquinho branco da antena? Só que é de alta densidade. Cara, aquilo ali queimando gera um impulso que vai para um veículo, leva um veículo a Mach 2. Então, eu trabalhava aquela bancada, foi tese de mestrado, dissertação de mestrado, de um rapaz muito bacana. Aliás, convide ele também gosta de contar histórias, tá? Um contador, né? Carlos Alberto Gugel Veras. Eu dei continuidade ao mestrado dele. Então, só que instituição pública, eu falei para vocês a situação que estava o Brasil, né? O Gugel falou assim, Maurício, a bancada está pronta, professor João Andrade, a bancada está pronta, é só chegar lá e mandar ver, estude essa parte que não sei o que e tal, né? Aí eu fiquei estudando, fazendo as matérias. Você entrou no mestrado, fiz combustão 1, propulsão 1 e tal. Chegou lá o Coronel Gobo, não, você tem que fazer combustão 2, propulsão 2. Eu tive que fazer combustão 2, propulsão 2.
terrível, né? Difícil a matéria e tal, mas ó, gastou 1 ano. Bom, agora vamos para o experimento, né? Cheguei lá, cadê a bancada? Canibalizaram a bancada. Então todas as válvulas que tinham lá, eles usavam em outros experimentos. A câmara de combustão tem que ter um flange cheio de parafuso, por causa da alta pressão, não tem estanqueidade, né? Rapaz, tive que projetar a bancada de novo. Então gastei mais 1 ano em cima daquilo, né? E sempre que o Coronel Gobo ia lá verificar a bancada, tava aquela não é bagunça, aquela bagunça organizada, vamos dizer assim, né? E ele achava ruim, né? Daí um dia, o pessoal da NASA ia ter uma visita, o pessoal da NASA, o pessoal do CTA, se não me engano, foi lá, eu nem conhecia o CTA na época. Eles chegaram para ver a bancada lá, eles iam, todas as bancadas dos alunos, uma visita comum, né? Rapaz, o professor Gobo, todas as vezes que ele foi lá, tava aquela bagunça. Organizada. Chegou lá, ele olhou nesse dia, um dia anterior, e falou assim, ó, agora sim, Maurício, você é um engenheiro. Então você é a mentalidade que ele tinha de mim, né? Porque eu organizei, coloquei todas, são várias tubulações, mangueiras, né? Aí, ó, essa mangueira é de ar comprimido, essa mangueira é de hidrogênio, essa mangueira é de oxigênio, essa mangueira é de nitrogênio, tudo com envelopado, tudo certinho, né? Ali foi a primeira vez que eu vi vamos dizer assim, uma característica do professor que me deu uma certa aproximação. Já a diferença do professor Andrade? Os dois são de mesma competência, mas cada um tem um jeito, né? Sim. E o elogio dele valeu muito para mim. Que eu lembro até hoje, eu em frente à bancada, novinho, né? E vi aquele senhor já coronel, alta patente, manja daquilo, fez aquilo lá, 10 anos de lagoa, 20 de praia no exército. Ele olhou, agora sim sua bancada está de alto nível. Esse foi o primeiro elogio. Quando o pessoal da NASA chegou, olhou a bancada e tinha um cara na época da NASA violento naquilo lá, chamava Netzer. Deve ter falecido também, que ele já era bem velhinho na época, né? Aí esse cara visitou, né? Ele olhou a bancada e falou assim, pô, mas como que você faz a ignição disso, né? Eu mostrei para ele, era um sistema de entrava hidrogênio, oxigênio e tinha uma centelha. Ele disse, como que você dimensionou a centelha? Eu disse, professor, eu não dimensionei a centelha. Tá vendo aquela moto ali? É minha, eu tirei a vela e coloquei aqui. Cara, ele rachou de rir, ele adorou as saídas do brasileiro, né? A criatividade do brasileiro. É uma característica do engenheiro brasileiro, né? É saber ali sambar para arrumar a solução. Você não tem dinheiro. Um pouco orçamento. Exato. Mas daí eu falei isso e tal, né? Daí eu falei uma coisa que ele também adorou, né? São coisas de muito tempo, eu lembro porque teve um elogio, um comentário, coisa assim, né? A vela, quando você coloca, ela tem aquela dobradinha assim, né? O eletrodo ali, né? Se eu deixasse muito embaixo, quando tinha queima, perdi o eletrodo. Daí eu tinha que usar uma outra vela. Uhum. Só servia para uma. Agora, se eu fizesse, você imagine um parafuso, mas com um furo central. Okay. Daí a vela o eletrodo fica protegido. E ele dá ignição. Eu não perdi energia de ativação, né? Okay. Aí eu segurei a vela da minha moto, cara, por uns 50 ensaios. Excelente solução. Né? Outra coisa que ele falou, putz, é isso, cara. Lá eles têm uma tecnologia bodosíssima, tudo com medições e tal, né? O cara vê aquilo lá, o cara fica, né, boquiaberto. E já que você começou a falar de alguns projetos, mesmo durante o seu mestrado, seu doutorado, logo no início do episódio a gente comentou sobre os diversos projetos que você já gerenciou, né? E como é que foi seu primeiro contato com a gerência de projetos de altíssimo valor, envolvendo custos muito altos, e como é que foi essa sua primeira relação com esses projetos? O primeiro projeto que eu gerenciei, né, aliás, foi em parceria com meu colega Luiz, físico. Ele foi gerente de fato, que eu fui gerente técnico. Então é o cara da calculeira, né? Então ali eu tive o primeiro contato com a parte de engenharia de sistemas. Então é onde que ser gerente não é só chegar e fazer as contas, né? Você tem todo um protocolo para seguir, de forma, quando no término do projeto, você ter um histórico que dê para você ter uma rastreabilidade, isso saiu daqui, que saiu daqui, que saiu dali, esse recurso foi utilizado aqui por causa disso, disso, disso. Então a engenharia de sistemas, eu particularmente detesto, cara.
Thiago sabe disso, sabe que eu sou da área de cálculo, né? Então é difícil me adaptar. Tem que ter alguém, como por exemplo o Luiz, como os colegas meus lá de onde eu trabalho, né? Então eles sempre vão lembrando, ó, o Maurício fez isso, ó, o Maurício fez isso. Então tem aquela PDR, aquele preliminar, design review, critical design review, coisas. São reuniões que têm que ser feitas, acompanhadas de ata e tal, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Esse primeiro impacto, para mim, foi horrível, cara. Horrível. Para quem vem de uma área de, pô, eu fazia ensaios lá à noite, lá com o meu propulsor, né? Hoje é impossível fazer. Você tem que montar um ciclo ali para evitar ter explosão e tal, né? Hoje não seria factível fazer, porque é engenharia de sistemas e, de fato, é certo, não estou reclamando, né? Entrou no projeto. Em todos os projetos em nível mundial, né? Então, quando eu cheguei nessa fase, os recursos que eram implementados no projeto, nós não tínhamos acesso. Existiam outros tempos, né, principalmente no serviço público, que o recurso, cara, estava no seu bolso. Então, ó, preciso comprar uma válvula, né? Você ia lá e comprava a válvula com o dinheiro do projeto. Hoje em dia, não. Esse protocolo está bem estruturado, né? Então, eu não tinha acesso. Somente o meu gerente principal é que dava as cartas. Ele avaliava e o CPF dele fica na reta, vamos dizer assim, né? Então, a gente procura fazer tudo certinho, tudo dentro do... Não que nós não fizéssemos certinho. O pessoal de antes, eles faziam sem essa preocupação, né? Hoje em dia, não. Você, no serviço público, você perder o controle de R$1 ou perder o controle de R$1 milhão, a história é a mesma. Você é penalizado dentro dos critérios, dentro do rigor da lei, né? Então, os projetos hoje, eles têm que respeitar a engenharia de sistemas, análise de sistemas e tal, né? E uma pergunta, porque acho que ficou bem nítido que o início da sua carreira foi pondo a mão na massa, foi tirando lá a vela e colocando a bancada. Mas na posição que você assumiu hoje, eu entendo, me corrija se eu estiver enganado, que você está mais como um mentor vendo outras pessoas porem a mão na massa. Como que é essa relação para você hoje? Como que foi essa transição? Eu coloquei a mão na massa do começo, né? Fiquei traumatizado, que como eu disse, trabalho experimental em nível de universidades estaduais e federais é um risco, assim, o aluno entra, não sabe quando sai, porque se você quebra uma válvula, não tem quem arrume. De onde vem o recurso? Se você já gastou todo o recurso, né? Então, o que acontece? No meu doutorado, eu parti para uma área numérica. Na minha infantilidade, eu achei, não, a numérica está na minha mão. E eu vi, com a minha experiência de programação, gastei 4 anos para fazer meu doutorado. Desses 4 anos, eu gastei 1 ano aprendendo e 3 anos programando. Eu vi que não estava na minha mão. A parte experimental também, a parte numérica também é experimental. Tem aqueles parâmetros livres que você, muitas vezes, você tem que ajustar, né? Se tivesse um algoritmo, um otimizador, pá, vai e volta, vai e volta, vai e volta, naquela época não tinha máquina para isso, então não tinha como. Eu esperava 1 mês para ter uma solução do meu problema. Hoje eu acredito que vocês não passem por isso, né? Se tivesse naquela época à sua disposição uma ferramenta de simulação robusta, pronta já para trazer seus resultados, já seria... Exatamente. Aí eu trabalharia, por exemplo, numa condição de contorno. No fenômeno em si. Eu seria muito mais intelectual, né? Essa foi a minha... Não é frustração, valeu a pena porque você perde o medo, né? Sim. Aí vem o terceiro professor de referência, que é o professor João Azevedo Filgueiras Júnior, né? Ele é uma referência mundial. Então, a base matemática que ele dá para você em todas as áreas da parte aeronáutica é de fundamental importância hoje para um jovem pilotar um software. Ele sabe exatamente o que é aquele modelo de turbulência, sabe exatamente o que significa aquele adimensional, ele sabe exatamente o que significa aquele número de currents, né? Para saber espaçamento de malha, coisa assim, propagação de informações ali no meio numérico. Então, eu não posso criticar, né? Eu tive absorvi essa tecnologia, né? E eu consegui. Mas, continuando essa resposta, eu ainda era mão na massa.
Não saí da mão da massa. Aqui era experimental e aqui experimental também. Experimental numérica, né? Quando eu fui para a gerência, eu tive suporte de pessoas como o Luiz, por exemplo, que fazia parte de gerência. Eu continuei na mão da massa. Entendi. Né? Aí, quando eu saí desse projeto, eu fui para um outro projeto que só tinha eu como gerente mesmo. Aí sim, eu tive a experiência do mentor. Mas eu tive uma experiência também diferenciada. Eu tive um colega que é projetista, ele é técnico, de um conhecimento assim absurdo. Sabe, o cara que vê um problema, ele já sabe projetar o dispositivo mecânico para resolver seu problema. Eugênio. Né? Então, eu e Eugênio fizemos uma dupla assim, eu diria para os senhores, se não fosse o Eugênio, hoje eu estaria choramingando aqui para vocês. Porque todos os projetos que começaram e terminaram, eu fiz com o Eugênio. Sabe, é o cara, ele era mão na massa. Então eu fazia a parte de gestão e a calculeira, e o Eugênio, Maurício, dá para projetar. Corri atrás. Essa foi a transição. Dinâmica interessante. Sim, sim. Essa parceria entre o prático e o teórico, quando se junta e dá certo, é o essencial, né? Isso. E uma coisa, não sei se você reparou, Thiago, eu já era doutor. E o Eugênio é técnico projetista, né? Então, isso, em alguns meios, em muitas universidades, você não vê essa aproximação. Não vê. Porque o cara doutor, ele quer manter o nível dele. Ele vai ouvir o técnico muito dificilmente, rapaz. E eu tive duas experiências, uma foi com o Eugênio e outra foi com um russo chamado Viktor Koldaev. O Viktor falou para mim que aquele cara, sabe do Antonov, aquele avião gigante e tal? O Antonov era o dono da fábrica, ele que era o projetista, era o Jedi de lá da Rússia, né? Disse que o Antonov, ele visitava cada divisão, igual visita médica, sabe? Chega de manhã, ele vai em cada quarto de cada cliente, ele visitava cada um, cumprimentando um por um, e falava, o que você tem de problema? Eu estou aqui para resolver. Então, isso que passaram para mim, não tem como não fazer. Eu não consigo vislumbrar. Então, por isso que todos os projetos que eu comecei tiveram começo, meio e fim. Eu terminei. Desde lá do projeto conceitual até o voo real. Eu vou precisar fazer um adendo aqui. O Maurício citou o Viktor Koldaev, que eu também trabalhei com ele. Quando eu era estagiário logo no início, eu trabalhei com ele. E foi no meu segundo dia de trabalho, eu conheci o Viktor. Ele falou, você é o novo estagiário? Thiago, então vem cá que quero que você me ajude num projeto. Eu falei, pô, legal, né? Vou ajudá-lo logo no segundo dia. Aí entrei no carro dele, a gente foi para uma área meio deserta. Ele me tira um paraquedas e ele fala, Thiago, vou fazer o seguinte, eu vou prender o paraquedas no carro e você segura a amarra no braço e corre junto. Aí eu olhei meio inexperiente, mas eu pensei, vou perder o braço se ele acelerar e pegar. Nossa, eu sei que eu falei, não vou não. Ele, não tem problema. Eu falei, não vou não. Tiago, continua a mesma coisa. Até hoje eu trabalho com o Viktor Koldaev. Até hoje vocês estão amarrando os estagiários. É engraçado porque é um conceito, ele é russo e na Rússia o experimental é muito forte, né? Então, bronquidão. A gente eu brinco com essa história, mas isso mostra uma das características da engenharia na Rússia, né? Que é a parte experimental. O setor aeroespacial, a gente sempre fala que ele foi um desenvolvimento muito caro na Rússia também, por ter essa característica, esse viés experimental, né? Mas foi um dos dias mais tensos do meu estágio. É bom para esses estagiários Nutella de hoje verem como que era a vida. A gente fala, tem que trocar água. Não, isso daí eu não troco água. Vai lá amarrar um paraquedas na mão e perder o braço. Mas até aproveitando esse gatilho que vocês trouxeram aqui, vamos mudar um pouco em direção à pauta que a gente está aqui reunido. Trabalhar com desenvolvimento de conceitos, trabalhar com um protótipo físico, digital, nessa etapa embrionária do projeto. Conta um pouquinho pra gente como que é essa sua experiência nesse sentido. Então, como você vê, aliás, até esses comentários são úteis até para vocês que são bem específicos da área numérica, né? Não sei exatamente a formação de cada um de vocês, mas geralmente o pessoal da área numérica não tem muito acesso, não diria nem conhecimento, é acesso, né, à parte experimental. Hoje eu estava fazendo uma palestra
no workshop para bolsistas PIBIC, e eu falei, na abertura de um paraquedas, o barulho que se ouve é de uma explosão. Você vê, quem não teve acesso a isso, nem imagina. Você imagina abrir o paraquedas, como você vê o cara caindo ali com paraquedinhas e tal, né? Mas numa reentrada atmosférica, numa queda de 1 quilômetro, deixa a cara cair 1 quilômetro e pum, abre o paraquedas, o barulho é de uma explosão. Porque a velocidade com que ele infla supera a velocidade do som, forma onda de choque e você vê o boom sônico, né? Então, como se dá o projeto conceitual, né? Eu estou utilizando esse exemplo porque o paraquedas não tem como você modelar matematicamente. Vocês podem pegar, vocês que são mais, têm uma expertise maior que a minha, eu lembro que quando eu tentei gerar uma malha para o Vitor, tá? Uma malha de paraquedas, e a gente queria somente o paraquedas aberto, só para ver a distribuição de pressão lá, coisa assim, né? Porque o paraquedas, dependendo da perturbação que você oferece no campo de escoamento, ele enxaruta. E a ideia era determinar qual velocidade que ele ia enxarutar. Ok. Ele ia fechar, né? Então, para você gerar uma malha dessa, primeiro já comecei a cometer crimes, né? Desculpe vocês que são especialistas. Já fiz uma simetria ali de 90 graus. Então, estabeleci condições de contorno. Quando você vê o escoamento em torno de um paraquedas, a coisa é... Sim. Então já está errado, já está errado. E eu falei pro Vitor, já está errado. Não, vai assim mesmo, que não sei o quê. Tipo a caminhonete lá com paraquedas, né? Ele acha... E ele me falou uma coisa que eu guardo. Ele tá certo. Ele não tem nenhum número. Sim. Vamos ver um CDzinho ali do paraquedas? Não tem por onde começar, começa por algum lugar. Qual que é o grande problema do paraquedas? Você simular a porosidade. Se é para fazer, para valer, você tem que socar a ponta ali dentro. E permitir respeitar as equações de conservação para cada buraquinho ali, né? Ou estabelecer uma condição de contorno. Aí começou a minha... que eu era um cara totalmente numérico. 4 anos programando, né? Aí eu falei assim, peraí, se eu pegar modelos de ordem reduzida e adaptar a modelos teóricos, numéricos, que resolvem as equações totalmente não lineares, né? Eu pego um modelo de ordem reduzida e aplico para aquele pedacinho ali. Rapaz, deu um CD, não foi o CD do nosso paraquedas, que hoje eu tenho valor, né? Mas não foi algo, por exemplo, o CD do nosso paraquedas 0,9, o numérico deu 0,75, 73. Não foi algo... Para quem não tinha nada. Para quem não tinha nada. Eu já tinha algo... já na manga para discutir, né? E esse conceito faz parte do projeto conceitual, literalmente, né? Isso é projeto conceitual. Então, o projeto conceitual, ele é baseado em, vamos dizer assim, várias ferramentas matemáticas que resolvem várias partes do problema, vamos dizer assim, né? Você tem que dominar isso. Uma das dissertações que eu sugiro vocês lerem é uma dissertação do João Paulo Dias, do ITA, em que nós fizemos uma bancada virtual. Então você imagina, eu quero fazer minha bancada lá do Ramjet, esse que eu trabalhei, né? Você vai ter um tanque de ar, você vai ter uma câmara de combustão, você vai ter uma tubeira, um bocal ali, né? Então você coloca teoricamente cada módulozinho desse. E cada um deles é uma caixa, não é uma caixa preta, uma caixa cinza. Eu sei mais ou menos o que acontece ali dentro e eu tenho uma formulação matemática conhecida. Aí o que você faz? Você conecta. Então, no modelo conceitual, a condição de contorno é o que pega. Você faz a interface de um com o outro, manda ver. Você tem um escoamento. Aí você sabe que pressão que chega à câmara de combustão, que empuxo que gera, coisa desse tipo. Entendeu? Então, essa é uma vertente do projeto conceitual. O projeto conceitual que foi colocado nessa ementa, pelo que eu entendi, nós temos um projeto e vamos começar ele do zero. E queremos chegar no fim... Então vai ser a primeira tacada, né? Exato. Esse, rapaz, eu tenho um exemplo muito bacana para passar para vocês. Ele não foi publicado, eu pretendo publicar ainda, de um aluno que eu... Peraí, informação quentíssima. Rufem os tambores aí. Aí o pessoal da Exclusivo. já coloca aí o... Exclusivo. Eu aplico uma matéria no ITA chamada aerodinâmica de... como chama? Corpos esbeltos. Aerodinâmica de mísseis. Eu lembro que mudou o nome, mas é a 805, né? E nessa matéria eu desenvolvi um algoritmo, quando eu falo eu,
eu não estou falando, sabe aquela história lá do cara egocêntrico e tal, não é isso não. Quando eu falo eu, é um grupo de trabalho que trabalhou comigo e eu hoje represento eles. Hoje eu sou o carro-chefe da matéria, né? Mas passou lá o Coronel Breno, várias pessoas de peso que me deram amparo. Surgiu um algoritmo das nossas cabeças, né? Isso é ensinado há vários anos. Esse algoritmo ensina a projetar um míssil, conceitualmente. Então, ou seja, a gente vai lá e projeta o míssil sem usar grandes recursos de CFD, sem usar túnel de vento, a gente vai lá e projeta o míssil com softwares semi-empíricos. E essa metodologia que eu acabei de falar para vocês. Vamos trabalhar o nariz, o corpo, a empena e juntar todo mundo como se fosse linear a coisa, né? Aí o ano retrasado, todos esses anos a gente vem ensinando e é uma prova que eu aplico no curso. No fim do curso, o aluno me dá um míssil segundo certos requisitos que eu estabeleço para eles, né? Há 3 anos atrás eu tive uma ideia muito bacana. E eu falei assim, será que esse projeto conceitual funciona? Que pensa bem, você ensina a matéria e tal, mas você chega num projetinho lá, será que é meia boca? Quanto que é, né? Aí eu fiz o seguinte, olha a sacada. Eu peguei um míssil da internet. Só não pode falar qual que é esse míssil. Não falei qual míssil. E eu fiz uma coisa mais agravante para eles ainda, né? Eu coloquei somente as trajetórias. Olha, esse míssil, quando lançado contra aquele alvo, eu dei 3 condições de engajamento. Tem essa trajetória, essa trajetória, essa trajetória. Como é um curso de especialização, não vou exigir do aluno tudo, né? Eu vou falar, olha, se vocês cumprirem somente uma trajetória, você passou. Se você cumprir 2, sua nota já aumentou mais. Cumprir 3, foi mais ainda. Está né? contratado. Obviamente, exato. Obviamente, todo mundo fez uma trajetória, entregou, já era. Já partiu para outra disciplina. Esse aluno, em particular, não. Ele fez questão de fazer as 3 trajetórias. Então, ele otimizou o algoritmo, colocou variáveis livres, né? E aplicou um software de otimização para... Ele otimiza o airframe, faz o engajamento. Otimiza o airframe, faz o engajamento. Até bater os 3. Aí congelou a estrutura, né? Aí você, como seu feeling, você tem muito canto vivo. Se ela arredondava. As empenas estavam muito retinha e tal, ela arredondava. Cara, quando ele mostrou o míssil final, eu me assustei. Era o que eu peguei da internet. Impressionante. Ali eu tive a 3ª validação da minha vida. Foi, olha, o que você ensina não é baboseira. Funciona. Eu só falei, só para explicar, que no momento para não falar qual que é o míssil, porque senão os alunos vão assistir aqui esse podcast e aí já sabem, vão bater, aí é fácil, aí né? Desenha ali bonitinho, toma, Maurício. Aí, então, Mas o que isso. eles já sabem é que se eles quiserem aprender a projetar mísseis, basta entrarem no ITA e terem uma disciplina com o professor Maurício. Isso. E Que aprender. funciona. Que funciona, Funciona. tá validado. Mas essa história, principalmente a primeira, traz argumentos que eu acho muito interessantes. Aqui na E3S eu sou responsável pelos produtos da etapa de pré-design, etc. E eu vejo muitos clientes do mercado brasileiro que muitas vezes falam, a tecnologia não é para mim, o protótipo físico, ou mesmo o digital não é para mim, porque é muito avançado, foi muito avançado. E cara, quem não tem nada, se chegar em 50% do resultado final, já tem algo. É isso Muito. aí. Esse é o segredo da etapa conceitual. É. Você não tem nada, você está criando algo novo, não existe. Você precisa ter algo. Ah, mas eu vou trabalhar com 1/4 de simetria num paraquedas, isso não é físico. Tá, cara, você não tem nada. Começa. Isso. Depois refina. Essa é a filosofia. Essa tem que ser o do cerne projeto aqui da conceitual. coisa. E existem várias técnicas. Eu falei com vocês algumas das técnicas. Essa técnica em particular, aquela da bancada, chama-se parâmetros concentrados, né? Essa já é uma metodologia criada pela gente, não tem um nome específico. A gente une várias formulações matemáticas que apresentam várias acochambrações ali, né? Escoamento potencial aqui, coisas desse tipo, né? E você vê que é uma primeira jogada muito interessante, né? E aproveitando, Maurício, então, nessa fase inicial de um projeto, na parte conceitual, você, além de gestor também, é um especialista na área de simulação, em CFD. Como você enxerga o uso da simulação nessa fase? Onde a gente pode encaixar? De que forma que a gente pode encaixar? Como você vê esse uso da simulação? Quando você faz o projeto conceitual,
os softwares que determinam o campo de escoamento para você calcular as distribuições de pressão e tal, são softwares semi-empíricos. Então, o mais famoso, o Thiago deve conhecer, é o Missile e o DATCOM. O DATCOM, para você ter uma ideia, projeta avião. Então, se você usar... Eu falei o Missile e o DATCOM, que é para corpos esbeltos. L sobre D maior que 10. Comprimento, barra diâmetro, maior que 10. O DATCOM não, você coloca envergaduras grandes. E você simula coeficientes aerodinâmicos que valem. Essa foi a segunda validação da minha vida que eu obtive no projeto Adarter. Nós fazemos tudo com o Missile e DATCOM, né? E o Missile e DATCOM é um software semi-empírico. Será que funciona? Né? Naquela época eu achava que não. Hoje eu sei que todos os projetos de mísseis, de aeronaves, partem do Missile e DATCOM. É a ferramenta conceitual. Mas quando você faz o conceitual, o projeto fica grosseiro. Você não consegue, por exemplo, no caso de um míssil, se você reduzir o arrasto em 1%, 2%, amém. Sim. Né? É igual eu vejo esses carros aí, o pessoal gosta de SUV, né? SUV, pô, é uma caixa andando ali. Olha o arrasto de um SUV em relação ao meu carro, que comprei recentemente, tá? É um Elantra. Meu colega chama de pilantra, mas tudo bem. O Elantra tem um aerodesign, pô, lindo. Você olha, bate o olho assim, é bacana pra caramba, né? Para você refinar o seu projeto conceitual, não tem outra ferramenta que, vamos dizer assim, que não custe tanto. CFD. O ideal é fazer uma junção entre CFD e o túnel de vento. O ideal, como você sabe, né, Thiago? Sim, sim. É porque aparecem inconsistências, né? Sim. O CFD somente aparece inconsistências, mas às vezes você não tem como. Vou dar um exemplo para vocês de um professor que participou aqui do podcast, que é o professor doutor Neemias, né? O Thiago trabalhou com ele, sabe disso. Nós tínhamos um problema seríssimo com a cápsula SARA. Não sei se você lembra, Thiago. O problema da cápsula SARA, quando ela entra... Você já viram uma cápsula reentrando? Ela entra com a cauda para baixo, né? Justamente para a parte de transferência de calor não arrebentar com o nariz, né? Então forma uma onda de choque, fica aquela onda de choque separada e ela reentrando igual um asteroide, né? O SARA não. Ele entra com o nariz. Então, qual que era o problema? O SARA ia ser recuperado por paraquedas. O paraquedas ficava na cauda. Se eu simplesmente abrir o invólucro do paraquedas, ele não sai. Porque o escoamento de base... Então, uma zona de recirculação. É uma zona de recirculação, alta pressão, não deixa o paraquedas sair. Agora, quanto? Que eu tinha que dimensionar um dispositivo para extrair o paraquedas. A primeira atacada seria uma mola. Quanto seria o cada mola? Né? Aí o que a gente faz? CFD, não tem como fazer no túnel de vento uma reentrada. Sim. Né? Então foi feito CFD, não na reentrada, mas na baixa atmosfera, Mach 0,2, e a gente quantificou aquilo. Não lembro a ordem de grandeza, mas para vocês terem uma ideia, me assustou demais. A coisa era da ordem de grandeza de 1 tonelada, o esforço ali. Então, não tinha mola que eu pudesse projetar que extraiu o paraquedas. Qual foi a nossa saída? Pegar um pistãozinho, puxar um paraquedinhas pequenininho, esse paraquedinhas ia sair da região de recirculação, da zona morta, o paraquedinhas ia inflar, ia extrair quem? O paraquedas do SARA. Solução conceitual, baseada em CFD. Isso, obviamente, vocês, muito mais do que eu sabem, né, tem custos. Custos financeiros, vamos dizer assim, que você tem que contratar uma empresa para fazer isso, né? E tem custos, vamos dizer assim, computacionais, que dependendo de quem está fazendo essa análise, o professor Neemias, por exemplo, é um cara excepcional, ele é perfeccionista. Eu acho que a maioria do pessoal da aerodinâmica é perfeccionista, né? Então, ele não vai fazer uma simulação, ele vai fazer várias simulações ali. Eu falava para ele, professor, esse escoamento de base é um vórtice de von Karman. Não precisa fazer tudo isso. O vórtice de von Karman tem solução na literatura, né? Você vai lá e vê a área ali, já é um parâmetro de entrada. Se bateu aqui lá, não precisa fazer outras simulações. Mas ele está certo. Eu estou testando turbulência. Vamos testar outros modelos para ver como é que fica e tal, né? E aí você vê, o CFD se enquadra exatamente
não exatamente, ele se enquadra para reforçar o projeto conceitual. E isso é bem interessante. Quando a gente não tem essa opção de validar com um experimento a nossa simulação computacional, a gente pode verificar a nossa simulação, nossos resultados. Então a gente verifica a metodologia, claro, se a gente usa um software de simulação renomado, validado, muito difundido na indústria, a gente já tem uma confiabilidade muito maior nos nossos resultados, mas a gente vai na literatura, procura uma geometria mais semelhante, a gente realiza a simulação com aquela geometria, a gente olha para uma condição semelhante, para uma geometria semelhante, eu consegui bater os resultados de simulação. Esses procedimentos trazem confiabilidade para a sua simulação. É o benchmark, né? Exatamente. Hoje em dia existe benchmark organizado, né? E esse é um ponto interessante, porque o nosso cliente, que já trabalha com simulação, já conhece tecnologia, ele está habituado com o discurso de vamos fazer vários projetos digitais, protótipos digitais e validar no físico. Mas vamos estressar no digital, porque é a forma mais inteligente de trabalhar por conta dos custos, tempo de desenvolvimento, enfim, do protótipo físico. Mas existem aquelas aplicações que não existe o protótipo físico, que você não pode fazer, você não pode errar, você não pode criar um modelo em escala, você não pode colocar no túnel de vento. Então esse é um caso bem particular que a gente não tem tanto em outros setores, em que ou simula ou não tem outro caminho. É uma análise interessante de ser feita. É verdade. E uma outra coisa, acrescentando o que você falou, na tecnologia aeroespacial até existem documentados benchmark que você tem essa condição, né? Agora existem outras áreas, por exemplo, petróleo, não tem nada, né? E depende da geologia, de coisas, ou seja, você não tem nada além de CFD. Uhum. Então o pessoal do escoamento bifásico, que sai daquela área, o pessoal é muito cobra, cara. Sim. Porque eles conhecem um monte de modelos matemáticos para cada permeabilidade, para estresse térmico, malhas móveis, né, para simular a extração. É classe A. Então você vê, quando você não tem nada, é até errado a gente falar isso, né? Você tem. Eu vejo o pessoal falar assim, né? Eu estou sozinho, só eu e Deus. Não, não é bem assim. Eu tenho, né? Eu tenho um CFD. Aqui é um parênteses, né? Porque todo mundo aqui tem um background de aeronáutica. Eu fiz meu mestrado no ITA também. Infelizmente eu não fiz a disciplina de mísseis. Eu tô vendo que eu perdi uma oportunidade. Eu acho que eu ia ter gostado dessa disciplina. Mas eu tenho que bater palmas pro público de óleo e gás, porque é demais. É demais, é diferente. É diferente. Quem trabalha com CFD em óleo e gás faz qualquer aplicação no mercado. Qualquer coisa, pode dar avião, pode botar uma turbina, qualquer aplicação eles vão tirar de letra. Maurício, só para a gente finalizar então nessa parte de fase conceitual, né? Dos seus projetos que você trabalhou durante a sua carreira, todos eles saíram da fase conceitual para a fase final, para um produto final? Chegou na fase final? Ou alguns acabaram sambando aí no meio do caminho, desse caminho de desenvolvimento de um produto? Tiago, na minha trajetória profissional, eu não fui muito feliz, de um lado, porque eu peguei um país politicamente com problemas, então não tinha recursos, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu entrei no serviço público, né, eu ouvia falar do projeto SARA há 30 anos. 35 anos, né? E o SARA nunca voou. Né? Então, ou seja, existia recursos que dava para desenvolver, estudar, definir a melhor configuração e tal, né? Então, era uma estratégia de ataque de um projeto. Quando eu entrei, eu não podia atacar projetos dessa magnitude, não tinha dinheiro para isso. Então, eu trabalhei com projetos relativamente pequenos, não tão pequenos, relativamente pequenos. E eu tenho meu celular, meu primeiro celular, sabe quando ele começa a apagar direto, né? Você liga, dele morre, você liga, a bateria tá ruim, né? Eu troquei a bateria direto, mas não deu para segurar o celular, mas ele tá guardado. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho uma foto do quadro em que, quando surgiu a ideia de fazer um projeto para recuperar cargas espaciais com base em paraquedas, eu tenho o que o Eugênio projetou na lousa, no giz. Então o projeto conceitual saiu daquela lousinha, daquele giz. E hoje você que até participou do projeto, não sei se os senhores sabem, né? Mas o Tiago presenciou uma das missões que nós realizamos em Santos,
terra natal do Thiago, né? Exato. Um exímio piloto de drone, vendeu meu peixe lá no CTA violentamente bem, né? Por quê? Para testar nossos paraquedas, nós içávamos uma carga, essa carga a gente chamava de mocap, essa carga caía e caindo ela abria um paraquedas. Né? Então nós testávamos o quê? Se eu olhar a carga caindo, velocidade uniforme, força de arrasto, é igual força-peso, igualdade de força, somatório igual a zero, né? Eu tenho um arrasto de paraquedas. Então note, daquela lozinha eu materializei em paraquedas e já sabia o arrasto. Até então, no Brasil, ninguém tinha uma tabela de arrasto de paraquedas. E não foi de um paraquedas, você presenciou. Foram vários paraquedas, cruciforme, redondo, com fenda, sem fenda, com slider, tudo. Né? Então, só complementando o que eu falei do Thiago, o que o Thiago fez? Quando a aeronave estava em solo, respeitando todo o protocolo de segurança, ele fazia as abordagens com drone e tirava o layout ali de toda a logística que nós fizemos, a foto mesmo, né? Via todo o pessoal, o helicóptero, classe A. E isso foi um mecanismo com que eu consegui recursos para uma outra etapa. Você trabalhou, era isso que eu queria. Você foi lá e fez, né? Foi um prazer ter feito isso, foi uma experiência. Como engenheiro, você foi um bom marqueteiro. Exato. Fantástico. E ele faz acompanhou. parte do Faz parte do trabalho. Mas o bacana é que ele acompanhou a dinâmica, né? Porque você içar uma carga, não é só içar a carga. Tem todo um processo, né? Para você manter os critérios de segurança, que são extremamente importantes. E sem eles, nem decola. Você não faz nada numa aeronave que não esteja dentro do protocolo de segurança. Nós tivemos vários problemas para garantir a segurança, tanto da tripulação como das pessoas, que a carga está percorrendo, né, um ambiente que pode ter vidas embaixo. Né? Então note, ó, saiu de lá, da lousa, materializou, todo o sistema materializou. Lançamos, ok. Qual que seria a próxima fase? O voo real. Ou seja, recuperar efetivamente uma carga espacial. Aí, como eu estou dizendo, não era meu escopo, mas daí o projeto não deu continuidade. Isso não é uma, vamos dizer assim, eu não fico chateado, porque como eu disse, você não pode reclamar, né? A regra do jogo qual que é? Essa, você segue a regra do jogo e faz o que você precisa. Né? Então, tá dentro, eu consegui. Esse projeto saiu do papel e respeitou todo o protocolo e foi até onde eu queria. O que é muito gratificante para o engenheiro. Né? Puxa, rapaz, não tenho grandes ambições na vida não, mas eu tenho essas oportunidades de conhecer pessoas como Eugênio, o Thiago, que formam um corpo e você viabiliza, você faz a coisa acontecer. Vamos lá, vamos ser sinceros, a gente entra na faculdade com essa ambição. Claro. E quando isso acontece, a gente vibra, né? Não tem como negar. Isso a minha muito filha, bom. ela, antes de entrar, ela fez física, assim como o nosso colega aqui fez, né? E ela falava, papai, se eu projetar um parafusinho e colocar nesse foguete do senhor, eu já realizei na vida, né? Mas você vê como físico né? Ela entrou na física, não, agora ela quer o prêmio Nobel. Quem sabe não fogo, vem aí cara. O primeiro. Físico é fogo, rapaz. Audacioso. Audacioso, cara. O salto que tá um problema, né? Primeiro não queria muito, de repente quer um mundo. Um parafuso para o Nobel. Parafuso para colocar lá no foguete, né? Maurício, eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que a gente teve algumas discussões muito interessantes sobre engenharia, sobre todas as fases de um projeto, sobre qual que é o papel do engenheiro em todo esse desenvolvimento, a questão de gestão, o seu background acadêmico também. Então eu quero muito agradecer a sua presença, foi realmente um prazer para a gente ter você aqui. Eu que conheço o Maurício, estava fazendo as contas aqui há pelo menos 14 anos, então é bastante tempo, então tenho muito a agradecer. Professor, não te conhecia, apesar da minha vivência lá no ITA, então foi fantástico aqui essa troca de informações. Muito obrigado. Gostei muito do que você trouxe, eu acho que fez muito sentido porque a gente apresentou. Tá mais do que bem-vindo para uma nova temporada, a gente continuar esse papo. Sim, opa.
Acho que tem muito o que conversar. E vai, Thiago, finaliza aí, fala o que você quer falar. Eu quero falar uma história engraçada. Então, para quem não sabe, eu acabei de comentar, conheço o Maurício há pelo menos 14 anos, e o Maurício, ele foi meu orientador de TCC na faculdade. Ok. Então, ele foi o meu orientador, e teve uma história bem engraçada, bem interessante. Fui defender minha tese, no dia da defesa de tese, e, bom, tava ali o pessoal, tinha banca, tudo, e tinham outras pessoas que também iam fazer a defesa naquele mesmo dia. Fiz minha apresentação. Ressaltos que o professor Azevedo estava no público, né? Eu não ia citar o nome dos professores. No público ou na banca? No público. No público. Tá. Então foi mais tranquilo. Vamos ver. Não se conteve? E aí a banca fez um monte de perguntas, eu respondi, foi super satisfatório, fiquei bem feliz. E aí a banca já ia encerrar ali, e aí perguntaram, por acaso alguém do público tem uma pergunta? Aí levantou uma mãozinha, exatamente, de uma das referências que o professor citou aqui, que foi o professor João Azevedo. E aí começou. Pergunta de alta complexidade, eu me sentindo, eu falei, só tô terminando meu TCC, cara. Thiago novinho, né? Novinho. Mas, Thiago, você não lembra? No começo aconteceu um monte de coisa. Primeiro, teve um atraso. Você lembra disso? Teve um rapaz que estava defendendo e não sei se foi plágio, aconteceu algum problema lá. Teve um problema. Aí já teve um atraso na defesa do Thiago. Daí o Thiago já ficou tenso, né? Quando ia começar a defesa dele, acabou a energia. Putz, nossa! Acabou a energia. Essa questão ainda. Aí depois que ele começou, quando eu olho para trás assim, o professor Azevedo, eu falei, putz, caramba! Ele banca o público, ele vai perguntar. Sim. De novo, ele não faz por mal, né, Thiago? Não, é um cara extremamente competente, mas ele é um cara que ele vai te perguntar o conceito. Ele não vai te perguntar qualquer coisa. E foi nesse momento ali que eu comecei, aí depois de 1, 2, 3 perguntas, comecei ali a ficar meio complicado, aí veio o Maurício, me deu uma ajuda ali, eu falei, ufa, aí ele me salvou dessa situação que eu fiquei ali bem assustado. Então eu tenho muito a agradecer ao Maurício, eu acabei tirando 10 no TCC, pelo menos a banca foi tranquila comigo. E elogiado pelo professor Azevedo, viu? Pois é. Foi elogiado pelo professor Azevedo. Então fiquei bem feliz naquela vez, mas o Maurício aí, dentro da minha história de engenharia, ele sempre me apoiou muito. Você sempre, em todos os momentos, desde a graduação, durante meu mestrado, durante o que eu estou fazendo agora, meu doutorado. Então eu tenho muito a agradecer, eu tenho uma carreira que eu posso dizer que está indo em direção ao sucesso na engenharia, eu tenho muito a agradecer pela sua participação nesse momento. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pelo bate-papo tranquilo, né? Sem cobrar matemática. O Thiago chegou já colocando um livro aqui, achei que ele ia abrir assim, não, dá uma olhada nisso aqui, qual conceito que é esse aqui, né? Mas o que eu acho muito bacana nessa programação que vocês fazem, porque eu já assisti vários podcasts, né, de coisas inúteis, vamos dizer assim, né? Mas vocês chamam pessoas de calibre do professor Neemias, por exemplo, e ele já tem vários anos de consultoria, anos de ensino no ITA, fica registrada a experiência. Exato. Que a matemática está no livro, mas aquela sacada, aquele tequinho no projeto, né? São pessoas dessa idade, vamos dizer assim, né? Que tem condições de oferecer algum dado a mais, alguma projeção maior que possa ser utilizado em algum projeto de um aluno que está desenvolvendo agora, né? Às vezes ele ouve isso, eu vou usar aquela vela da moto lá, DT, no meu projetinho lá do Ranjet, lá do meu propulsor. Então ele vê aquilo, olha, eu posso criar minhas soluções, né? E dentro desse enfoque, Thiago, muito obrigado, fico à disposição para novas conversas. Se precisarem falar de paraquedas, contem comigo. O especialista. Não sou especialista, mas eu terminei o projeto e fico contente em divulgá-lo, né? Gente, vocês vão me desculpar, o paraquedas foi incrível, mas o povo quer fazer míssil. Foca no que interessa. Então, perfeito. Bom, pessoal, então vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Kai Talks. Foi mais uma vez uma conversa muito interessante e como o próprio Maurício mencionou, a gente quer trazer aqui papos, conversas que motivem vocês, que incentivem
todos a atuar na engenharia. E claro, a gente fala de simulação computacional porque a gente enxerga que a simulação computacional é uma realidade, é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de produtos. Então a gente traz esse tema, mas não é um podcast técnico, né, Amaral? E mais do que isso, nosso principal intuito é de trazer profissionais de diferentes âmbitos. A gente traz gente da indústria, gente da academia, gente de mineração, do aeronáutico, de óleo e gás, com o intuito de dar essa pulverizada e possibilitar até mesmo que engenheiros com experiência de mercado conheçam outros setores, nos quais eles não tiveram a oportunidade de trabalhar ao longo da sua carreira. E tudo isso, claro, embasado em bate-papos descontraídos com diferentes profissionais da engenharia. Pessoal, mais um prazer aqui ter feito mais um podcast presencial / distância com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo tanto quanto a gente. Um forte abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.